Isaías 40, 26 e 27, a palavra de Deus diz: levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Versículo de número 27. Porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te louvamos, Pai, te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, Pai, digno de todo louvor e de toda adoração. E nós estamos, Pai, mais um dia na tua casa, celebrando a tua presença, Pai. Nós queremos colocar diante de ti cada coração que está aqui, Pai, cada mente que intercede por alguém, Pai. Queremos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, colocar diante de ti Leandro, Denise, Kelly, Diego, Getúlio, pessoas que precisam de libertação, salvação, cura. Age na vida de cada uma dessas pessoas, Pai, assim como age também na vida de cada irmão que está aqui nessa noite, Pai. Nós, Pai, celebramos a Ti nesse lugar, Pai. Nós estamos aqui, Pai, repreendendo desde já todo ladrão da palavra, Senhor, e dizendo, Pai, que só o Senhor é rei nesse lugar. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus, e você que crê, diga amém, amém e amém. Queridos, o texto que nós lemos aqui, alguns estudiosos, assim, de maneira a trazer assim uma ilustração à nossa mente, chama o livro de Isaías do Evangelho de Isaías, porque entenda bem que o livro de Isaías, ele é um livro que ele vai falando. Se você for parar para ver capítulo por capítulo, se você for parar para ver versículo por versículo, você vai poder contemplar que nesse momento aqui ele vai anunciando de maneira paulatina a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele vai falando daquilo que Jesus Cristo fará no nosso meio, e ele vai falando de tudo aquilo que Jesus Cristo continuará fazendo nas nossas vidas. E o profeta Isaías, ele faz um convite nesse versículo aqui onde nós lemos, a mim, ele faz um convite a você, e ele faz um convite a esse irmão que está aí do seu lado. Que convite é esse, pastor? Um convite a que nós levantemos os nossos altos olhos, ou melhor, que nós levantemos os nossos olhos para o alto e começarmos a ver os prodígios e as maravilhas que Deus criou e que está ao nosso redor. Porque a natureza, querido, ela manifesta a glória de Deus. Quando nós olhamos para o céu, para o seu firmamento, quando nós olhamos para as estrelas que estão no céu, quando nós olhamos para o mar indo e vindo, ou então quando nós olhamos aos passarinhos que pela manhã se levantam para voar em busca do seu mantimento, e no fim da tarde eles voltam, retornam para o lugar. Queridos, nós conseguimos contemplar e ver que algum ser maior, algum ser superior foi o criador daquilo tudo. Porque quem é que poderia, por exemplo, colocar cada coisa no seu devido lugar? Quem é que poderia, por exemplo, conseguir colocar os seus órgãos aí, cada um em seu lugar? A concepção da vida. Entenda bem, querido, que em todas as coisas, se nós pararmos para ver com atenção, tem que existir alguém que orquestrou e fez isso tudo acontecer. E Isaías, ele faz um convite a mim e a você, a nós levantarmos os nossos olhos e contemplarmos os prodígios e as maravilhas que nos cercam. Veja só, querido, você quando veio para cá, você pôde ver o calorzinho que está fazendo lá do lado de fora. Mas, queridos, há tempos atrás, você também conseguiu ver e caminhar por uma cidade aonde estava ventando, aonde chovia. E, queridos, quem foi que determinou esse tipo de situação? Quem foi que falou num determinado momento que já estava bom de chover e que era momento de fazer sol? Entenda bem que existe alguém responsável por isso tudo. Existe alguém por orquestrar toda essa natureza. Existe alguém que fez isso tudo, que fez as maravilhas. E olha para esse irmão que está aí do seu lado e veja só que maravilha que Deus fez. Olha aí, ó. Olha que coisa bem feita que Deus fez, querido. Fez direitinho, tá vendo? Porque entenda bem, queridos, que poderia
um nascer com o olho aqui, a boca para cá, mas queridos, quem é que deu ordem para que essas células se organizassem dessa maneira e que apesar de todos nós sermos diferentes, nós ainda somos iguais? Porque os olhos, eles nascem mais ou menos aqui pela mesma região. Por que será, queridos, que isso acontece? Porque será que de repente as coisas não nascem de maneira desordenada, queridos? É natural que aqueles que estudam da biologia falem que as células deu ordem, que o corpo humano libera isso e aquilo outro, mas se nós formos andando para trás, quem foi que orquestrou essa célula para uma dar ordem para outra? Quem foi que organizou isso tudo? E entenda bem, queridos, que se nós formos andando para trás, dentro das criações que nós conhecemos, nós vamos andando, e num determinado momento nós vamos bater numa barreira onde não vai haver explicação. E quando nós batemos nessa barreira, essa barreira não é um muro qualquer, é uma barreira que se chama Deus, é uma barreira que se chama Jesus Cristo, é uma barreira que foi quem orquestrou todas essas coisas. Isaías, ele nos faz um convite de olhar para o alto e ver. E ele nos diz na sequência, quem é que fez todas essas coisas? Quem é que fez todas essas maravilhas? Quem é que organizou as células? Quem fez isso tudo foi aquele que sabe o nome de cada estrela que tem no céu. E se você for parar para pensar, querido, isso é um verdadeiro absurdo, porque você já teve a oportunidade de à noite chegar na janela do seu quarto e olhar para o céu e ver as estrelas e como elas se apresentam no dia a dia, tanto para mim quanto para você. E você também já teve a oportunidade de viajar para o interior do Rio, sim ou não? E quando você vai para um determinado lugar, lá para Maricá, Búzios, Rio das Ostras, para onde você vai, que lá não tem luz, só tem a luz natural, e você olha para o céu, você consegue contemplar que a quantidade de estrelas que tem aqui na cidade é muito menor do que a quantidade de estrelas que realmente existem. E quando você olha para aquela quantidade de estrela lá no interior do Rio, lá você olha e fala, meu Deus, quantas estrelas tem no céu. Que absurdo é esse? E aí, queridos, nós naturalmente, nós continuamos com o mesmo questionamento. Quem foi que prendeu aquela estrela lá no céu? Quem é que mandou aquela estrela ficar lá e ela não cai na sua cabeça de noite? Queridos, quem é que colocou aquilo naquele lugar e que deu nome para cada uma delas? Entenda que foi aquele mesmo Deus que de repente colocou fio de cabelo na sua cabeça e nenhum deles cai, ou caiu, né? Não caiu, Ai, meu irmão, misericórdia, né, queridos? Porque, queridos, existe um Deus que zela por isso, existe um Deus que toma conta dessas coisas, existe um Deus que firma as estrelas, que toma conta de cada fio da nossa cabeça, que toma conta da nossa vida e que sabe o nome de cada um que aqui está, que sabe o nome e sabe o seu dia de amanhã, apesar de você não saber, porque entenda, queridos, que basta que um sopro seja fechado nos céus e aí, queridos, aquilo que nós temos de mais valioso sucumbe. E esse Deus de grande força e de grande santidade que nós conhecemos e que nós servimos, e você que serve a Deus, diga amém aí no seu lugar, Ele olha por cada um de nós. Ele olha por mim, Ele olha por você, e Ele olha por cada pessoa que aqui está. Cada vez que de repente você faz uma oração por alguém que nem sabe que você está orando, Deus também tem olhado e tem guardado aquela pessoa. Amém. E Isaías então, ele chega diante da minha e da sua presença, depois de nos lembrarmos, assim como eu estou fazendo aqui, do grande Deus a quem nós servimos. Isaías, ele começa a nos lembrar e nos faz um questionamento: por que é que nós não confiamos no Deus a quem nós servimos? Entenda bem, queridos, que existem crises que se apresentam na nossa vida, existem problemas que se apresentam na nossa vida, mas toda crise que se apresenta é sempre uma crise de fé.
Porque se nós tivéssemos a nossa vida, os nossos olhares, a nossa mente no autor e consumador da nossa fé, nós teríamos ciência e consciência que tudo um dia vai passar da melhor maneira possível. Mas quando a dúvida permeia os nossos corações, e quando eu digo os nossos, eu não me excluo dessa situação a qual eu apresento, é um sinal que a nossa fé não é condizente com o tamanho do Deus a quem nós servimos. E aí você pode dizer aí um misericórdia, querido. Porque afinal de contas, isso faz parte da minha natureza. Isso faz parte da sua natureza. Isso faz parte da natureza do ser humano a qual nós estamos inseridos. E aí Isaías, ele pergunta para mim e para você, por que é que nós estamos duvidando daquilo que Deus pode fazer por nós? Por que é que nós estamos olhando para determinada situação que nós estamos passando, e nós estamos igual o homem que é descrito aqui nesse texto, que ele olha para os céus e começa a questionar a Deus, falando: Deus, o Senhor não está vendo por aquilo que eu estou passando? Será que Deus, queridos, a pergunta que é feita para mim e para você nessa noite é: será que Deus não está vendo aquilo que você está passando? É natural, querido, que Deus está olhando para tudo aquilo que nós estamos vivendo. É natural que Deus está olhando para tudo aquilo que nós estamos passando. É natural que aquele problema lá, que aquele seu amigo que está passando, aquela pessoa que você tem tanto apreço, Deus está olhando também para aquela pessoa. Mas entenda, queridos, que a crise de fé que se instaura nas nossas vidas, que se instaura sobre mim, sobre você, impede que nós consigamos ver aquilo que Deus tem feito. Porque apesar de tudo, Deus ainda está fazendo, Deus ainda está de pé no seu trono, porque, querido, as coisas, a natureza, ela continua fazendo aquilo que Deus ordenou, e Deus ainda, de tal maneira também, tem feito aquilo que Ele tem feito sobre a sua vida. Se você parar para pensar, se você parar para ver, de repente você vê esse ano de 2026, você não consegue ver esse ano com bons olhos. Você olha para esse ano e vê, contemplada a sua caminhada, o quão pesado esse ano foi na sua vida. Quantos aqui têm o despreendimento de dizer que 2025 foi um ano, no mínimo, trabalhoso? Foi um ano que você teve que vender o almoço para ter janta, que você teve que de vez em quando negociar o tempo que você dorme. Queridos, foi um ano que de repente você passou por problemas de saúde, passou por situações que agora, quando você chega no final do ano, você olha para trás e diz: ufa, ainda bem que chegou ao fim. Mas entenda bem, queridos, que chegar ao fim de uma batalha também é uma vitória. Chegar ao fim de um ano que foi trabalhoso também é uma vitória. Chegar aonde você chegou nesse ano também é uma vitória. E isso só é possível porque Deus te sustentou. Esse Deus que por vezes, de repente, nós chegamos a duvidar dele. Desse Deus que de repente a nossa fé entrou em crise e nós passamos a nos questionar. Mas independente da postura que nós tivemos, dos questionamentos que nós levantamos, isso não impediu que Deus continuasse te sustentando. E você que foi sustentado por Deus, erga as suas mãos aos céus e agradeça a Deus, porque você chegou vivo nesse ano de 2026. Você, apesar das lutas, das tribulações, até da dúvida que permeou a sua alma, você chegou no final desse ano de maneira até sobrenatural, se assim pudermos dizer. Mas você chegou, queridos. Então, mais uma vez, olha para essa obra aí do seu lado e dá parabéns para ela, porque olha, você chegou, hein? Deus te guardou até aqui. E Isaías, ele fala: olha, será que você não sabe que Deus, ele tem te ouvido? Será que você não sabe que o Deus a quem nós servimos, ele não se cansa? Será que nós não sabemos que o Deus que nós servimos, ele continua olhando para mim e para você?
E Deus, esse ano que agora se encerra, e nesse ano que se inicia, Ele espera algo especial das nossas vidas. Ele espera que nós possamos, no ano de 2026, termos o nosso coração mais inclinado, reclinado ao Deus a quem nós servimos, e que esse coração que de repente que nós temos, que duvida tanto daquilo que Deus pode fazer por nós, passe a ter uma mente cativa a Cristo, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém. E é natural que nós que aqui estamos, a gente pense de maneira até diferente. Se nós pararmos para pensar, se nós pararmos para refletir friamente, quinta-feira será dia 1º. E quarta-feira, então, será dia 31. E glória a Deus por isso que não muda, né? E se você parar para pensar friamente, o que é que muda do dia 31 para o dia 1º? O que é que muda de repente do último dia de abril para o primeiro dia de maio, que é diferente do último dia de dezembro para o primeiro dia de janeiro? Queridos, se nós pararmos para pensar friamente, nós vamos ver que é só mais um dia como outro qualquer. O que se renova sobre as nossas vidas é a fé que invade o nosso coração. É a esperança que nós temos de dias melhores. É a esperança que nós temos que o ano que vem vai ser diferente do ano que passou. É nós sabermos e termos ciência que Deus vai agir e que vai fazer algo diferente no ano que está se abrindo diante de nós, com infinitas possibilidades e com infinitas possibilidades. Você terá a oportunidade de fazer diferente. Você vai ter a oportunidade de fazer tudo novo de novo. Você vai ter a oportunidade de plantar coisas diferentes. Mas natural que se nós fizermos tudo igual, nós vamos chegar no fim de mais um ano, de repente, se lamentando acerca daquilo que o ano que passou foi para nós. E Deus nos faz um convite especial. Que convite especial é esse? A nós olharmos para o ano de 2026 com um olhar diferente. A nós olharmos para 2026 com um olhar de esperança. A nós olharmos para o ano de 2026 com um olhar puritano, quase de maneira infantil. Porque se você perguntar para uma criança qual é a diferença, ela vai virar para você e vai falar: é ano novo. É uma grande novidade que se apresenta diante de nós. E o Evangelho nos garante que se nós quisermos herdar o reino de céus, nós havemos de ser como criança. E criança não no aspecto de nós sermos aquilo que a criança é, porque afinal de contas a caminhada da nossa vida vai nos endurecendo. Mas no aspecto de nós confiarmos em Deus da mesma maneira que nós confiávamos no nosso pai biológico quando nós éramos pequenos. Porque o que ele falava para a gente era a regra. O que ele falava para a gente era a lei. E aí, queridos, isso interfere em quê? Na nossa natureza. A nós olharmos para o ano de 2026 e falarmos que o ano de 2026 vai ser um ano... E aí, queridos? O ano de 2026 vai ser um ano o que para você? Olha para esse crente aí do seu lado e pergunta para ele: o ano de 2025 foi o que para você? Você ainda há pouco me falou que o ano de 2025 foi pesado. E aí, queridos, o ano de 2026 ele vai ser um ano o que para você? Vai ser um ano pesado? Vai ser um ano de muita morte? Até me amarraram aqui, ó. O ano de 2026 vai ser um ano que você vai virar mendigo? O ano de 2026 vai ser um ano de quê, meus irmãos? E entenda bem
que a Bíblia, ela garante para mim, a palavra de Deus, ela garante para mim e para você, que existe uma coisa que tem muito poder. Existe uma coisa que sai dos nossos lábios que tem muito poder, que é a palavra que nós declaramos. Tem certos momentos, querido, que a situação, ela nos convida a falar uma palavra. A situação, quando nós olhamos, ela nos convida a falar um determinado tipo de coisa. A situação, quando você, por exemplo, olha lá, você recebe um exame, aí o médico olha e fala, ih, está todo tomado. Você olha para aquela situação e o que vem na sua mente, queridos, a palavra que a sua mente te convida a dizer, é uma palavra que de repente contraria a sua fé. Quando você de repente olha para um determinado tipo de situação, que você olha, por exemplo, um negócio estabelecido e que as contas vão só caindo e caindo, você olha para aquele tipo de situação e aquilo que vem à sua mente é algo que contraria aquilo que o Espírito Santo de Deus se incentiva a falar. Mas, queridos, entenda bem que Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos fazer um convite, que é independente da situação que nós venhamos a enfrentar em 2026, que a palavra que nós vamos falar será a palavra de bênção, queridos. Nós vamos olhar para determinado tipo de situação e está todo tomado. E você vai falar, mas eu sirvo a um Deus que é capaz de fazer o impossível e de trazer a cura. E do jeito que as contas estão indo, mas eu creio num Deus que é capaz de reverter cativeiros e fazer coisas sobrenaturais na minha vida. De repente você olha para o ano de 2025 e pensa, olha, o ano de 2025 foi difícil. Do dia 31 para o dia 1º eu sei que nada muda, mas eu sei também que o meu Redentor vive. Eu sei que meu Deus é poderoso. E eu nessa tarde eu começo a declarar que o meu ano de 2026 vai ser um ano diferente do ano de 2025. Que o ano de 2026 vai ser um ano de prosperidade. Que o ano de 2026 vai ser um ano de virada de chave. Que o ano de 2026, as palavras que vão sair da minha boca vão contrariar as estatísticas e a situação. E a situação vai ter que se sujeitar à palavra que eu estou falando, porque a palavra que eu falo não é uma palavra qualquer não, é uma palavra vinda diretamente do trono e daquele Deus que não cansa e não se fatiga. E eu declaro nessa noite, você declara aí no seu lugar, o meu ano de 2026 vai ser um ano de... E você declare uma palavra sobre o ano que você vai servir no ano seguinte, querido. Olha para esse crente aí que está do seu lado e pergunta, crente, deixa eu colar de você, seu ano de 2026 vai ser um ano de quê, hein? Eu vou copiar de você, que meu ano vai ser desse jeito aí também. O meu vai ser de bênção, o seu é de prosperidade, então nós vamos juntar essas duas coisas e vai ser um ano de bênção e de prosperidade. Porque, queridos, a palavra, ela tem muito poder, queridos. Entenda bem que lá no livro de Gênesis, fala que a terra era sem forma e vazia e era um verdadeiro caos, mas que o Espírito de Deus pairava sobre aquilo tudo. Entenda bem, queridos, que o ano de 2025, que você falou que foi pesado, de repente estava igual aquela terra lá, sem forma, vazia, e o caos imperou no ano de 2025 na sua vida. Mas independente de como foi o seu ano, independente de como o ano se apresentou, assim como era lá no livro de Gênesis, existia o caos, mas o Espírito Santo de Deus também se fazia presente naquele lugar. O seu ano de 2025, de repente você olha e fala, meu ano foi pesado, foi complicado, mas o Espírito Santo de Deus estava nesse ano também, regendo e tomando conta da sua vida. E queridos, logo depois que a terra estava sem forma e vazia, veio a palavra que organizou tudo, palavra que falou, haja luz e a luz veio, a palavra que começou a organizar todas as coisas. E entenda bem, queridos, que depois da desorganização, depois de todas aquelas trevas que se apresentou, veio a palavra, queridos. Esse ano de 2025 pode ter sido uma grande confusão, mas depois vem a palavra em 2026. Esse ano, de repente, você olha e foi um ano pesado, mas o ano de 2026, a palavra
palavra vai entrar em ação, e aí tudo vai se fazer novo. Eu não sei se você crê nisso, queridos, mas eu quero te convidar a levantar as suas mãos aos céus e mais uma vez declarar: o ano de 2026 vai ser um ano de... Entenda bem, queridos, que a terra era sem forma, mas o Espírito Santo de Deus estava ali. Na pesca maravilhosa que acontece na palavra de Deus, e você conhece essa história melhor do que eu, e eu aqui vou te contar apenas uma pequena frase. Deus, apenas uma pequena fase, no caso, Jesus Cristo convida aqueles homens que estão ali como seu discípulo a voltarem para o mar e pescar. Volta e pesca mais uma vez. E aí, segundo a palavra do Cristo, eles voltam para o mar e pescam. E aí então eles fazem aquela pesca que muitos peixes começam a entrar naquele navio. Eles começam, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus ordenou, eles começam a fazer aquela pesca sobrenatural e o barco começa a ficar cheio de peixe. Aleluia. Diga amém aí no seu lugar. Amém, Deus. E aí então, pode ser que esse ano de 2025 que você passou, você tenha passado igual aqueles pescadores lá dessa história. Você não sabia nem direito o que você estava fazendo, porque você falou que foi um ano pesado, o ano de 2025. Mas segundo a palavra de Deus sobre a sua vida, você continuou fazendo a obra. Você continuou fazendo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Você não entendia nem direito o que você estava fazendo. Mas você falou assim: bom Deus, já que você está falando para eu ficar aqui em 2025, eu vou ficar mais uma vez. E aí então você fez o que Deus mandou. E aí, quando eles vão fazer aquela pesca, eles começam a botar os peixes para dentro do barco. Diz que o barco ficou igual ao seu ano de 2025. O barco ficou pesado, querido. Os homens começaram a botar peixe para dentro do barco. O barco foi começando a ficar pesado, igual ao seu ano de 2025. Aí chegou em abril, o barco foi ficando mais pesado. Aí foi chegando em dezembro, o barco foi ficando mais pesado ainda. E a palavra de Deus diz que o barco estava tão pesado que ele estava quase... Olha aí, você ficou com medo de falar, né? O que estava? O barco estava tão pesado que ele estava quase, eu vou falar aqui, indo a pique. O barco estava tão pesado que estava quase afundando. O barco estava tão pesado que estava quase todo mundo morrendo, querido. Diga misericórdia aí no seu lugar. Misericórdia. Mas o barco, ele estava tão pesado porque ele estava cheio de bênção, querido. O barco estava tão pesado porque as bênçãos de Deus dentro daquele barco era tão incontável que ele estava quase afundando. E aqueles homens então, eles falam assim: olha, traz um barco aqui para perto da gente, porque o barco está tão pesado que ele não consegue andar. E aí as pessoas se aproximam daquele barco e começam a colher todas as bênçãos que estão dentro daquele barco, a fim de que o barco fique mais leve. Queridos, entenda bem que aonde tem muito peso, é sinal que existe bênção de Deus a ser liberada naquele lugar. Porque o barco estava pesado por causa das bênçãos que tinha ali lançada. Assim como eu disse aqui ainda há pouco, aonde existe caos, é sinal que a palavra vai entrar em ação. O ano de 2025, de repente, foi caótico, mas a palavra vai entrar em ação e o ano de 2026 vai ser diferente. O ano de 2025 foi pesado, a ponto do barco quase ir a pique, mas eu digo para você nessa noite que são muitas bênçãos de Deus e é por isso que está pesado. E dentro em breve você vai olhar para o barco, alguém vai falar: olha aquele barco lá, está quase afundando. E alguém vai olhar e falar: não está quase afundando não, está cheio de bênção. Traz seu barco aqui para perto também, que eu tenho muito para te dar. Queridos, se o ano de 2025 foi pesado, é porque no ano de 2026 você vai ter que chamar gente para perto, tamanha as bênçãos que vão recair sobre a sua vida. Eu não sei se você crê naquilo que está sendo liberado sobre a sua vida, mas você que crê que o barco está pesado por conta das bênçãos, eu quero te convidar a dar um glória aí no seu lugar, porque aonde era treva, a palavra vai começar a entrar em ação. Então, mais uma vez, declare com fé: o ano de 2026 vai ser um ano de...
Dê uma salva de palmas ao Senhor, queridos, em nome de Jesus. E o convite de Deus para essa noite, além de nos lembrarmos de quem Deus é, porque você leu aí junto comigo tudo que Deus é. Um Deus grande, um Deus que sabe o nome das estrelas, um Deus que sabe todas as coisas. Ele te trouxe nessa noite aqui para lembrar quem Ele é e para lembrar tudo aquilo que Ele pode fazer. Queridos, basta apenas que nós tenhamos diante de Deus um coração que está olhando para as promessas que Deus tem para a sua vida. Quem olhava de longe aquele barco, via a água assim, ó, quase entrando dentro do barco, falava, via aquele barco ali, vai afundar. Pode ser que de repente o ano de 2025 alguém olhou para a sua vida e viu a sua vida de repente quase indo a pique, falando assim, agora vai afundar lá, estou vendo, ó, a água está quase... Mas, queridos, é porque a sua vida está se enchendo de bênçãos de Deus para que você possa distribuir no ano seguinte aquilo que Deus fez sobre a sua vida. E aí o convite de Deus para mim e para você nessa noite é que você feche seus olhos, curve sua cabeça e comece a orar a Deus agradecendo pelo ano de 2025. Pai querido, nós queremos louvar e engrandecer Teu santo nome por esse ano que se encerra, Pai. Nós queremos louvar e engrandecer esse Teu santo nome por esse ano que chega ao fim, Pai. E que de repente nós olhamos para ele e achamos que nós quase fomos a pique. Mas Deus querido, nós estamos olhando para trás nessa caminhada e vendo que o Senhor foi fiel, Pai. E mediante, Pai, tudo aquilo que o Senhor fez, Pai, os nossos barcos agora estão cheios, Pai. Eles estão cheios de bênção, Pai. Estão cheios de projetos. Estão cheios, Pai, de planos. E nós olhamos para frente, para o ano de 2026 e nós começamos a dar a palavra de vitória para esse ano, Pai. O ano de 2026 vai ser um ano de vitória. Vai ser um ano de conquista. Vai ser um ano, Pai, que nós vamos distribuir peixe. Vai ser um ano, Pai, onde nós vamos ver a Tua poderosa mão. Vai ser um ano que o Senhor vai se fazer presente. Vai ser um ano que o Senhor estará junto conosco, Pai, trabalhando e operando. Então, Pai querido, toma conta do nosso ano de 2026, Pai. Nós, Pai, consagramos a Ti esse ano que se apresenta. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, com o coração contrito, quebrantado, olhando para o autor e consumador da nossa fé e Te pedindo, Pai querido, olha por nós, Pai. Pai querido, olha por esse ano que se apresenta e vem trabalhar nas nossas vidas. Pai querido, nós consagramos a Ti, Senhor, esse ano de 2026, Pai. Nós consagramos a vida do meu irmão que está aqui nessa noite, Pai. Durante todo esse ano de 2026, que o Senhor seja com ele, trabalhando, ministrando, derramando da Tua graça e da Tua santa presença, que ele não venha se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, e mantenha os pés firmes nessa caminhada e com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus, e você que crê, diga, amém. E dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus.